Enquanto meu noivo estava no leito de morte, sua mãe religiosa me confessou sua infidelidade com uma ex-namorada. Agora ele está se recuperando e todos esperam que continuemos com o casamento. Meu noivo quase morreu em um acidente de carro, e foi então que minha sogra me disse que ele havia me traído com uma ex-namorada. Agora ele está se recuperando bem e me sinto muito culpada por querer terminar o relacionamento. Sinto-me uma pessoa horrível. Estamos previstos para nos casar no dia 20 de agosto, numa pequena cerimônia. Estou com o meu noivo, 34 anos, há 6 anos e noiva há 1 ano. Foram os melhores anos da minha vida. Ele é brilhante em todos os sentidos, ou pelo menos era o que eu pensava. O acidente aconteceu há 6 semanas. Um motorista bêbado bateu no carro do meu noivo. Passei a pior noite da minha vida no hospital esperando respostas dos médicos, enquanto ele passava por horas e horas de cirurgia. Os pais e irmãos dele também estavam lá esperando. Sempre amei a família dele e eles a mim. A mãe dele é uma das minhas pessoas favoritas e nos dávamos muito bem. Ela estava feliz por me ter como sua primeira nora. Ela é religiosa e, quando meu noivo estava entre a vida e a morte, ele se preocupou com seus pecados, então me contou que havia me traído há cerca de 2 meses com uma ex com quem se encontrou. Ele explicou que foi por causa do casamento e do estresse de organizá-lo. Aparentemente, eu estava estressada e o estava estressando. Ele teve um momento de fraqueza, foi algo pontual e se arrependeu muito. Ele pediu conselhos aos pais sobre o que fazer e eles disseram para ele não contar nada. Desde que ele se arrependesse e continuasse me amando, eu deveria esquecer o que ele tinha feito e seguir em frente. Toda a família dele sabia. Depois do hospital, ele voltou a morar na casa dos pais, porque moramos em um apartamento sem elevador. Eu o visito todos os dias. Não contei que sei e a família dele age como se nada tivesse mudado. Eles estão muito felizes por ele estar melhor, o que é compreensível, e minha presença ao lado dele é muito útil, segundo ele e sua família. Agora, tanto meu noivo quanto seus pais falam que podemos nos casar na data que havíamos marcado, afinal. Sinto-me péssima porque não quero isso. Nosso relacionamento acabou no momento em que descobri a infidelidade. Fiquei porque eu amava, ainda o amo, e queria que ele se sentisse melhor. Não podia partir seu coração enquanto ele se recuperava. Também pensei que o casamento seria adiado e que nós, teríamos mais tempo para que ele se recuperasse completamente e voltasse a ser forte e independente, para que eu pudesse partir com a consciência tranquila. Hoje tentei falar com a mãe dele, mas ela começou a hiperventilar e não parava de me dizer para não fazer isso. Ele cometeu um erro ao me contar e eu não deveria aproveitar o que ele disse em seu desespero para puni-lo e destruir seu ânimo. Ele ainda está se recuperando e precisa de mim. Tenho pensado em tudo desde minha conversa com sua mãe e estou muito zangada com ele. Tenho vergonha de que, mesmo quando estava preocupada com sua vida, eu estivesse muito zangada e ressentida. Íamos celebrar o nosso casamento numa bela mansão que ele encontrou e que incluía tudo, com as pessoas mais importantes para nós. O meu melhor amigo é DJ e os meus pais pagaram tudo, apesar de serem muito mais pobres, por isso não sei de onde veio o estresse. Preparamos tudo numa semana. Estou muito irritada e tenho reprimido isso desde o acidente. Receio que vou explodir em breve. Comentário do usuário: isso é porque não havia nenhum estresse. Era apenas uma desculpa pouco convincente que você deu aos seus pais, e eles acreditaram e agora estão fazendo você parecer a vilã. Eles são manipuladores, e você fará bem em se livrar deles. Usuário: era o que eu pensava. A mãe achava literalmente que o filho iria morrer com a culpa de tê-la enganado, então contou isso à autora do post, provavelmente na esperança de que ela se preocupasse tanto a ponto de acabar perdoando-o. Eu realmente acredito que a motivação dela era religiosa, como se o rapaz fosse morrer, chegar às portas do céu e ser negado a entrada por ter enganado a namorada, mas se a mãe conseguisse convencer a namorada a perdoá-lo, então São Pedro não teria muito a dizer, certo? Acredito sinceramente que a mãe estava tentando fazer a confissão final por ele, para que sua alma estivesse limpa quando chegasse ao céu. Usuário: sua futura sogra só se preocupa com ela e com o filho, ela não se importa com você nem com seus sentimentos. Ela contou algo devastador apenas porque se preocupava com a alma do filho, caso ele não sobrevivesse. Agora ela quer que você fique calada apenas porque ficará mal por ter contado isso a você.
Seu noivo também só se preocupa consigo mesmo. Ele sabe que o que fez foi errado, por isso confessou aos pais e não a você. Por favor, cuide-se, porque essas pessoas não cuidam de você. Usuário, pense da seguinte maneira: se deixá-lo lhe causa estresse, que ele volte para a ex. Atualização 3 dias depois, contei ao meu noivo que sabia da infidelidade dele e cancelei o casamento. Ele ainda quer uma segunda chance. Escrevi aqui há 3 dias, antes de falar com meu noivo, depois de contar que sabia da infidelidade dele. Comecei contando aos meus pais, que estão pagando o casamento, o que tinha acontecido e que eu iria cancelá-lo. Espero que eles possam recuperar parte do que pagaram através do seguro residencial. Eu disse a eles que pagaria o restante dos danos. Meu pai recusou. Eu insisti. Não depende deles. Como meu noivo ainda mora com os pais, senti que estaria em desvantagem se fosse sozinha terminar com ele. Enviar uma mensagem de texto ou ligar para ele não era uma opção, pois ele significava muito mais para mim do que isso e eu realmente queria vê-lo cara a cara e perguntar o que diabos estava acontecendo. Também queria que ele visse minha dor. Não queria que ele se sentisse confortável. Os infiéis devem ver o dano que causam e, com sorte, aprender com isso. Levei minha mãe comigo. Quando contei que o casamento tinha sido cancelado e expliquei o motivo, ela começou a chorar. Ela me disse todas as coisas que se dizem em um momento de desespero: ele foi um idiota, não pensou, estava estressado, estava com medo, não significava nada, estava arrependido. Ele não queria me contar porque não significava nada e não queria me magoar, eu deveria dar a ele uma chance de provar sua lealdade. Ele poderia pedir aos pais para pagar o casamento, poderíamos adiar o casamento indefinidamente. Eu poderia ficar com o apartamento e ele moraria com os pais dele, pelo tempo que fosse necessário para que eu o perdoasse. Nunca chorei tanto quanto quando ouvi as bobagens dele e depois, no caminho para casa. Como ele pôde fazer isso comigo? Ele não me deu uma resposta satisfatória sobre por que fez isso comigo. Tenho chorado todas as noites desde o acidente, no entanto, chorei como se tivesse acabado de saber. Vou ficar no apartamento que compramos juntos e ele vai ficar com os pais. Os preços caíram nos últimos meses e ambos concordamos que não queremos vender por menos do que pagamos. Mas assim que voltarem a subir, vamos vender. Já comecei a empacotar as coisas dele e amanhã vou alugar uma caminhonete para levá-las para a casa dos pais dele. Ao organizar as coisas dele e empacotar suas roupas, percebi que era real. Não esperava que fosse tão emocionante. Porque continuo gostando tanto dele. Ele tem me enviado mensagens e me ligou 2 vezes, e conversamos sobre coisas mundanas, mas também sobre nós e nosso relacionamento. A mãe dele me ligou para dizer que se sentia culpada por não ter aconselhado ele primeiro a contar a verdade, mas também por ter revelado o segredo dele sem a permissão dele. Ela estava decepcionada porque aproveitei o momento de pânico dele, mas entende que estou magoada. Ela disse que ele fará tudo o que puder para me reconquistar. Me incomoda um pouco que nenhum deles, incluindo meus pais, acredite que realmente acabou, e também não tenho energia para provar meu ponto de vista. Agora só preciso ficar sozinha e ter um pouco de paz e tranquilidade. Comentário do usuário: como muitos disseram, você não deveria voltar para ele, mas vou acrescentar algo a respeito. Infelizmente, nunca há uma resposta satisfatória. Não importa qual seja o raciocínio dele, você sempre vai pensar: mas se ele me amasse, não teria feito isso comigo. Isso é porque você não é infiel. Um ótimo conselho que li uma vez é que não é saudável ficar obcecado com o porquê alguém te magoou. Se você não consegue entender por que alguém te magoaria dessa forma, é porque você não é como eles, e isso deve ser o seu encerramento. Usuário: além disso, o mais provável é que ele não tenha feito isso a você, mas por ele mesmo. É claro que ele te magoou, mas a intenção não era necessariamente magoar você, mas obter prazer para si mesmo. É uma diferença sutil, mas pode explicar por que às vezes as pessoas sentem verdadeiro remorso por suas ações. Usuário: pela história original, a mãe dele realmente estragou tudo aqui. Sei que ele agiu mal e que a infidelidade dele é uma merda, mas os pais dele realmente o prejudicaram aqui. Ele foi infiel, sentiu-se culpado e confiou nos pais para orientá-lo sobre qual deveria ser sua próxima ação. Eles o aconselharam a mentir, os 2 pais,
E então a mãe dele, pelas costas dele, contou tudo sem nem mesmo lhe dar uma chance. Que tipo de pais fazem uma coisa dessas? Se eu achasse que meu filho não deveria ter segredos, eu o aconselharia a contar tudo, mas nunca diria para ele guardar o segredo para depois traí-lo. Isso é uma merda. A mãe tem sérios problemas. Usuário, meu Deus, não volte para ele. O que vai acontecer da próxima vez que ele estiver estressado? Ele vai te trair de novo? E todos vão esconder isso de você. E a mãe dele tem a audácia de transformar isso em algo seu e dizer que você se aproveitou dela? Que diabos! Ela é louca. Estou muito feliz que você não vá se casar com essa família maluca, não ceda à pressão social, você merece algo melhor. Por enquanto é só isso, inscreva-se para conhecer mais histórias interessantes e ficar por dentro das novidades. Nos vemos no próximo vídeo.